Bom dia a todos, todas. Agradeço a oportunidade. Muito feliz de estar aqui na comunidade de novo, onde eu me formei, vendo alguns professores que participaram da minha história, da minha formação, né? O professor Luciano está aqui, o professor Dalci. Agradeço a todos pela oportunidade. Como foi apresentado, hoje represento a Secretaria de Estado de Saúde, lotado no Escritório Regional de Saúde em Cáceres. Peço que passe, por favor, para os próximos slides, porque o objetivo, eu escolhi nessa apresentação, então, trazer para os colegas biólogos, futuros biólogos, uma base onde a qual eu gostaria que vocês adotassem como uma meta de vida, uma possibilidade de carreira, se construir a casa do biólogo em cima desse alicerce que é o SUS. Vamos falar um pouco do SUS e como que o biólogo se encaixa aqui nesse processo, nesse sistema que é grande, é amplo. Com certeza não vou conseguir representar toda a totalidade do que é o Sistema Único de Saúde e a vigilância em saúde nesses 15 minutos, mas pelo menos uma boa base. E eu acredito que eu gostaria muito que alguns dos biólogos aqui apaixonassem por esta área, porque já vendo o que a Roselaine apresentou, o professor Malheiro apresentou, que está totalmente contido dentro dessa grande casa que é o Sistema Único de Saúde e Vigilância em Saúde, nós temos aqui uma oportunidade de uma carreira maravilhosa para biólogos, com um retorno muito importante para a sociedade, que é a saúde do ambiente e das pessoas. Por favor, sou eu que passo, né? Nós precisamos conhecer que, se nós estamos falando de uma carreira, de uma base, ela tem sua base legal para isso. A lei orgânica do SUS, ela é esse principal alicerce. Então, o biólogo, né, que se interessar em ingressar nessa carreira, ele pode começar compreendendo aqui e se enxergar dentro dessa lei orgânica que fala de todo o complexo do sistema de saúde, que é muito maior do que a maioria das pessoas conhece, do que a maioria da sociedade conhece. O SUS é amplo, complexo, eficiente, e o biólogo está inserido nesse processo, tá? Então a Lei 8080, ela começa a falar sobre isso. Parte da 8080, e importantíssimo para a gente conhecer o tamanho, né, do mercado de trabalho para o biólogo na saúde, se entende pela característica tripartite do SUS. Se nós formos considerar em termos de organização pan-americana, talvez até mais do que tripartite. Mas nós temos a esfera federal, estadual e municipal, onde o biólogo atua. Nós temos biólogo atuando na saúde, desde o Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde, atuando como biólogo diretamente na sua função e na sua formação de biólogos, tá? E isso tudo constitui, nessas três esferas, o nosso Sistema Único de Saúde do SUS, integrado à OPAS, integrado à Organização Mundial de Saúde, seguindo todos os seus preceitos e diretrizes e com um espaço muito amplo e garantido para a atuação do biólogo. A Lei Orgânica 8080, né, ela tem como objetivo identificar e analisar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Nós poderíamos aqui, né, visualizar a figura da saúde única, porque quando se fala de fatores condicionantes e determinantes da saúde, isso está em todo o ambiente, em toda forma de vida, em toda forma física e química que nós podemos imaginar. Ele de alguma forma representa um condicionante e um determinante de saúde para a população. Então, a ideia é se formar políticas públicas. Quem vai formar políticas públicas? Cada um dentro do seu escopo, da sua alçada de conhecimento. Existe um sistema de portarias, consolidações, que hoje é até muito mais fácil de você fazer umas buscas, onde as portarias estão consolidadas, você consegue então encontrar as atribuições, as funções, o sistema, a organização do processo, né? E o Ministério da Saúde então publicou as portarias de consolidação. Eu cito principalmente a 04 e a 05, onde estão contida a maioria, né, dos componentes que representam o sistema de saúde no qual o biólogo se encontra inserido, tá? Mas o biólogo, então, a gente pode nos visualizar
diretamente dentro desse processo de vigilância em saúde, e a gente vai tentar passar um conceito um pouco mais amplo do que é vigilância em saúde, mas a gente poderia começar com a ideia de que são processos contínuos e sistemáticos de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Então, se eu falo de coleta, consolidação, análise, disseminação, eu estou falando de método, estou falando de técnica, estou falando de ciência, e o biólogo, na sua formação, ele está totalmente apto e preparado para desenvolver cada uma dessas etapas dentro do seu processo de conhecimento, dentro do seu universo de conhecimento. O biólogo que tem conhecimento de ecologia, o biólogo que tem conhecimento de ornitologia, o biólogo que tem conhecimento de herpetologia, o biólogo que tem conhecimento de limnologia, ou seja, em todas as áreas da ciência em que o biólogo possa estar inserido, ele tem ali de alguma forma algum fator que pode vir a ser o determinante, um condicionante de saúde que precisa ser monitorado, conhecido, registrado, catalogado, acompanhado, para que se de alguma forma aquilo se transforme em dados e esse dado em conhecimento, e esse conhecimento possa vir a formar uma política pública e cooperar com a sociedade para melhoria da saúde, conhecendo os riscos, diminuindo os riscos, diminuindo o dano e promovendo a saúde. Porque quando se fala em vigilância de saúde, ele é, vamos dizer assim, no extremo oposto à assistência à saúde, que vem na ideia de um trabalho curativo ou reparador. A vigilância em saúde, ela procura evitar que a pessoa adoeça. E o biólogo tem muito a cooperar nesse processo de evitar o adoecimento, conhecendo os riscos e separando o sujeito, distanciando daquele risco ou protegendo daquele risco, se o risco for necessário para alguma atividade econômica ou cultural ou social de alguma forma. Isso é então vigilância em saúde, e o biólogo está com isso tudo, né? O que o biólogo faz? O que o biólogo tem a ver com isso tudo? A vigilância em saúde tem dentro de um dos seus componentes a vigilância em saúde ambiental. Nós poderíamos falar de todos, epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador, mas vamos nos ater à vigilância em saúde ambiental, que já por si só é amplo e representa muito bem o papel do biólogo na saúde. Embora nós já temos, eu próprio como experiência, atuado em todas as outras vigilâncias, exceto a sanitária, porque ainda não fui portariado fiscal sanitário, mas já tive a oportunidade de trabalhar como eu, biólogo, na minha função, na minha carreira, dentro do Sistema Único de Saúde, trabalhar com vigilância epidemiológica propriamente dito, trabalhar com vigilância em saúde do trabalhador, propriamente dito, no meu papel de biólogo, sem sair da minha atribuição, e também tive a oportunidade de trabalhar como biólogo na vigilância em saúde ambiental, no qual eu vou aproveitar para construir um pouquinho das paredes dessa casa do biólogo em cima do alicerce do SUS, para que a gente possa ilustrar e aproveitando os brilhantes exemplos que os professores já trouxeram para nós aqui. Mas a vigilância em saúde ambiental, ela está organizada em seus componentes, como vigilância da qualidade da água de consumo humano, importantíssimo, sem a qual ninguém sobrevive, nenhuma sociedade, contaminantes ambientais na água, no ar e no solo, desastres naturais e acidentes com produtos perigosos, controle de fatores biológicos de risco. Olha só a amplitude disso em cada um desses componentes, somente na vigilância em saúde ambiental, não estou falando de epidemiologia, não estou falando das outras vigilâncias, o quanto que o biólogo pode e atua, em especial no exemplo que nós temos na Secretaria de Estado de Saúde e das demais Secretarias de Estado de outros estados, no Ministério e nas organizações internacionais que também promovem políticas de saúde e de ambiente. Tá? Então aqui nós temos esses fatores que nós podemos nos detalhar e enxergar o biólogo em cada um deles, e eu posso trazer alguns exemplos práticos do que nós temos dentro da Secretaria de Estado de Saúde. Bom, vigilância da qualidade da água de consumo humano. A Vigiágua é um programa do Ministério da Saúde que se ocupa da água para consumo humano. Quando nós falamos de água para consumo humano, nós não estamos falando daquela água no seu estado natural que nós encontramos nos mananciais na natureza. Nós estamos falando daquela água que é captada de alguma fonte, é levada para um sistema e é distribuído
para a população. O biólogo pode estar inserido? Na prática, nós estamos inseridos dentro desse processo. Nós temos o programa Vigiágua, que se organiza em vigilância da qualidade da água, controle da qualidade da água, que por sua vez é atribuição, vigilância das secretarias estaduais e municipais e do Ministério de Saúde, e o controle da qualidade da água, que é a responsabilidade daquela empresa ou autarquia ou instituição qualquer que vende o serviço de captar, tratar e distribuir a água. O nosso exemplo aqui, Águas do Pantanal, a autarquia Águas do Pantanal é um exemplo, todos os municípios, e no passado, quem conheceu, a Sanimate, quem fazia esse trabalho. Então, controle da qualidade da água, uma portaria ministerial, é responsabilidade dessas empresas. Vigilância da qualidade da água, são os técnicos de vigilância em saúde que são responsáveis. Existe a organização, a classificação desses sistemas, né, desde o sistema de abastecimento de água, são os mais complexos, como que nós temos em Cáceres, soluções alternativas coletivas para tratamento de água, que a gente prevê em pequenos povoados, fazendas, zona rural, distritos, e as soluções individuais, que são aqueles pequenos poços que algumas casas possuem, que na zona urbana não deveria haver mais, que tem ali uma água que é consumida diretamente pela população, ou para beber, ou para se alimentar, produzir alimento, etc., e que ela precisa ter um padrão mínimo de potabilidade. Esse padrão mínimo de potabilidade, ela é regida por portarias que nós precisamos nos apropriar e aplicar o que essa portaria rege, e o biólogo ele tem papel nisso. Ele pode participar tanto nesse processo de coordenar vigilância e controle, né, o serviço dentro das secretarias municipais e estaduais, o serviço dentro das instituições, e o biólogo ele tem na sua competência, no seu escopo de atuação, a possibilidade de trabalhar observando o padrão bacteriológico, o padrão físico-químico, juntamente com outros profissionais, né, como o engenheiro sanitarista, o químico e outros que podem também atuar, mas na prática nós vemos em todas as secretarias o biólogo com atribuição e responsabilidade dentro desse processo, inclusive no nível central da Secretaria de Estado de Saúde. Então, padrão bacteriológico, nas buscas de coliformes totais, fecais, padrão físico-químico, turbidez, cloro livre, dureza, acidez, lembrando que tudo isso começa lá na captação, que pode ser um córrego, um rio, pode ser um poço, né? E isso vai ser captado, transportado, distribuído, tratado e armazenado. O biólogo ele acompanha e observa cada um desses processos. Então aqui uma grande possibilidade de atuação, e nós temos na prática muitos biólogos aí. No tocante, né, aos contaminantes ambientais, água, solo, ar, nós temos a vigilância em saúde da população exposta a agrotóxico. O Ministério da Saúde, então, agora está se organizando dentro de uma nova vigilância em saúde, e essa vigilância em saúde, ela antigamente tinha um foco voltado para o fator, né? Então nós tínhamos uma vigilância em saúde do solo, nós tínhamos vigilância em saúde da água, vigilância em saúde do ar. Hoje nós reunimos toda essa ideia e nós temos então o chamado VESPEA, que já está em implantação em diversos estados, inclusive no Mato Grosso. Estamos difundindo e precisamos de profissionais para nos auxiliar nessa difusão. O que é a VESPEA? É a vigilância em saúde da população que está exposta a agrotóxico. Alguém poderia imaginar qual que é a população que está exposta a agrotóxico? Eu poderia perguntar qual que é a população que não está, né? Mas é claro que a gente precisa começar por algum ponto. Onde é que eu vou buscar essa informação? Como que eu vou monitorar? Porque se eu falo em vigilância em saúde, eu preciso de alguma forma naqueles processos, coleta da informação, análise, monitoramento, tudo isso. Então, aquilo se aplica a todas as vigilâncias, assim como no VESPEA. Então, para o VESPEA foi criado um plano de ação. Esse plano de ação ele envolve desde identificação de fatores de risco, de exposição a agrotóxicos no território. Então nós precisamos conhecer dentro do território quais são as fontes de exposição, de contaminação por agrotóxico ao qual a população pode estar inserida. Isso, infelizmente, é muito diverso de região para região. Nós podemos comparar Cáceres, uma região cuja atividade econômica é bastante expressiva na pecuária, e comparar com uma região norte, onde nós temos uma expressão, né, mais voltada para o agro, né, agriculturas, grandes culturas, né.
Também nós podemos comparar isso com aquela população que está ribeirinha, próxima ao Pantanal. Ela está exposta a agrotóxicos. Precisamos saber se aquelas águas que ele consome, que estão no seu entorno, tem ou não algum traço de agrotóxico. Da mesma forma, o ar, da mesma forma, o solo. Então, a vigilância, a VESPEA, ela busca conhecer isso através desse plano de ação. Identificar os fatores de risco e de exposição no território, fazer em seguida uma análise dessa exposição, desse risco, fazer um compilado, um consolidado das informações, né? E então executar ações que venham a proteger a população daquele risco ao qual ele está exposto. Se é no solo, se é no ar, se é na água. Então isso é papel da vigilância e o biólogo também pode cooperar e coopera na prática em muitos desses trabalhos aqui, passando porque o nosso tempo é curto. Mas a vontade que dá é que esmiuçar isso para todos os biólogos, para que vocês conheçam, se apaixonem, assim como a maioria dos biólogos dentro da Secretaria de Saúde são apaixonados. Por quê? Porque é um trabalho que a gente vê um resultado imediato. Alguém pode falar assim, como assim, Sandro? Você está falando para mim que você tem resultado imediato no sentido de resolver o problema? Não, a gente não consegue, infelizmente, resolver o problema imediatamente. Mas toda a ação que nós fazemos tem um resultado imediato, quer seja grande, quer seja pequeno, há um impacto na sociedade, há uma mudança de pensamento, ou no mínimo, um alerta da sociedade para um problema que existe. Então, nós temos a oportunidade de causar um impacto positivo na sociedade muito grande, e o biólogo é parte importante disso, e a sua habilidade de comunicar o risco, de descrever aquilo que é complexo de uma forma mais simples para que todos compreendam, principalmente aquele gestor que tem a autoridade, o poder de execução. Então isso é fascinante quando o biólogo pega dados ambientais e transforma em informação que todos compreendam e causa mudança de comportamento na sociedade. É muito bom saber que o biólogo pode fazer isso e é importante que ele faça. Aqui nós temos o que seria o plano de ação estadual da vigilância em saúde da população exposta a agrotóxicos, o VESPEA do Mato Grosso. Aqui nós temos um exemplo de boletins que as vigilâncias municipais, nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo da Secretaria de Cuiabá, que também tem uma vigilância em saúde bastante ativa, e ele faz um papel da vigilância da qualidade do ar, e aqui diversos parâmetros são divulgados regularmente, e a sociedade, tanto comum, né, a população comum como a comunidade científica, é munida de informações em tempo oportuno das nossas condições de saúde do ambiente. Vigilância dos desastres ou acidentes com produtos perigosos também é uma atuação muito importante que nós precisamos nos apropriar, conhecer e desenvolver. Recentemente nós tivemos, não muito longe daqui, municípios afetados por enchentes que causaram danos e impacto à saúde de muitas pessoas. E nós precisamos conhecer que tipo de risco uma situação como essa oferece. Quais são os agravantes para a população? Quais são os vetores que venham a sofrer mudança de comportamento? Quais são as doenças que mudam o seu padrão? O biólogo pode cooperar dessa forma, nesse processo de diversas formas, tá? Então, para isso nós temos o vídeo desastre, algumas notas técnicas, aqui nós podemos citar, uma nota técnica que foi traçada de maneira emergencial, com orientações quanto à atuação da vigilância da qualidade da água para consumo humano em situações de desastres, envolvendo a seca, ou a estiagem, ou inundações, com vistas a subsidiar a intensificação das ações de vigilância e controle. Então, a gente trabalha assim, com informação, com conhecimento, com auxílio aos gestores, principalmente, com aquilo que a vigilância conhece e sabe que pode prever, os riscos que pode prever e, de alguma maneira, causar o impacto positivo nas respostas que a sociedade vai dar para um evento não esperado, como uma enchente ou uma estiagem, por exemplo. Então, aqui é um exemplo de um documento produzido pela Vigilância em Saúde. Tá? Muita informação é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, por organizações internacionais como OPAS, e que a gente trabalha, se apropria, e um dos nossos papéis é isso, pegar tudo isso aqui, que embora sejam encartes produzidos com uma linguagem acessível, mas mesmo assim nem sempre toda a população tem acesso a esse conhecimento, a essa informação. É preciso um facilitador nesse processo, de que a informação produzida chegue até a população. O biólogo, ele pode cooperar com esse trabalho também, ele pode cooperar com essa alimentação de dados importantes e tradução e orientação e educação em saúde para a população. Educação em saúde é um processo importante
que o biólogo tem o seu papel, né? Bom, dos fatores biológicos de risco, aqui no momento que a gente fica muito tentado, que não tem que pegar tudo quanto é foto que a gente tem e colocar aqui, porque as fotos são bonitas, assim como algumas imagens que a professora colocou, mas se a gente for colocar tudo, a gente não tem tempo suficiente para isso, e eu espero que nas perguntas a gente possa complementar aquilo que a nossa apresentação não contemplar. Mas fatores biológicos de risco envolvem uma gama muito grande de ações, de trabalho, né? O professor Malheiros adiantou bastante coisa, a professora Delane também, mas as zoonoses de um modo geral, né? Qualquer um, não precisa de ir muito longe na memória de lembrar zoonoses ou episootias, morte de animais, primatas principalmente, que já acende um alerta do risco de surtos ou epidemias de febre amarela, por exemplo. Nós temos vários exemplos de mortandade de animais que nos arremete a um risco elevado de uma epidemia, como mortandade de aves, por exemplo, que recentemente causou até impacto econômico na avicultura comercial no Brasil. Mas o biólogo ele tem então capacidade, conhecimento, condições de atuar nessas zoonoses de modo a evitar que uma episootia, uma morte de animais venham a causar, né, ou sujeitar a morte de humanos, né? Uma das coisas que é bem interessante, que a gente todos os anos são trabalhados, e agora estamos em fase de revisão, campanha antirrábica animal. Muita gente não entende o papel de vacinação de cães e gatos organizados pelo Ministério da Saúde. A gente ouve muito falar, mas por que o Ministério da Saúde se ocupa, gasta tanto dinheiro vacinando cão e gato? Porque cão e gato é uma porta de entrada de vírus que pode vir ao homem, causando raiva, que é uma doença letal. Então, quando se vacina cães e gatos, nós estamos promovendo a saúde dessa população de animal, mas estamos protegendo a população humana. Então, o Ministério da Saúde, de modo geral, ele já atua com a ideia, né, na prática de saúde única há muito tempo, mas agora, talvez, estamos compreendendo melhor o papel, a importância de se discutir saúde como uma só saúde, né? Todo um contexto, todo um meio, toda uma abrangência, que se deixar uma área, um fator, uma parte de lado, todo o sistema é comprometido e toda a população ela sofre. Então, tanto olhar a saúde do homem como uma forma de proteger o ambiente, como olhar a saúde do ambiente como uma forma de proteger o homem, ele está contido nas ações de vigilância e saúde das organizações. Vetores de doença, a professora falou muito bem, o quanto que mosquito mata no mundo. Mata muito mais do que qualquer animal de grande porte, do que qualquer ataque por onças, por felinos, grandes felinos no Brasil ou na África. Então, vetores, vamos dizer assim, é das áreas que mais dá trabalho para a vigilância em saúde e que também mais dá trabalho para biólogo. Se você olhar dos 5.500 municípios que nós temos no Brasil, todos, 100% dele, de alguma forma, tem uma equipe mínima que atua diariamente por conta de problemas causados por vetores do tipo mosquito, sem contar vetores do tipo triatomínio, barbeiro, ou outros vetores de doença, e que são, de alguma forma, insetos, e que precisam, né, serem conhecidos, monitorados e, dependendo do momento, controlados. O biólogo participa desse controle, quer seja químico, quer seja legal, quer seja de processo, quer seja biológico, enfim. Há a necessidade de controle, ela não pode ser negligenciada, e o papel o biólogo ele pode, no seu papel, promover o controle e ainda assim diminuir o impacto dessa forma de controle no meio ambiente, com moléculas mais seguras, mais eficientes, mais eficazes e principalmente com técnicas que atingem o alvo mais do que o ambiente. Animais peçonhentos. Cáceres, para se ilustrar, é um dos municípios do estado de Mato Grosso que mais notifica acidente com animais peçonhentos. E muitas vezes as pessoas que são atingidas que sofrem acidente de animais peçonhentos chegam na unidade de saúde, não sabem qual foi o animal
que o atingiu, não sabe nem sequer a espécie da serpente que o picou. Como que um médico vai fazer um tratamento seguro, adequado, com soroterapia, se a pessoa está ali com a picada e ela não sabe qual é a espécie e o soro específico para aquele atendimento, tá? Então a gente também trabalha desde orientação, identificação de espécie, orientação de agente de saúde para que faça a identificação de espécie, até capacitação de médicos para que ele possa, pelo sintoma do paciente, tentar descobrir qual foi a espécie que o picou, que causou o acidente, e assim promover um tratamento mais adequado ou mais próximo do mais adequado. Então, nisso tudo, o biólogo também participa até de formação, de treinamento, de qualificação de médicos e enfermeiros, quando ele tem conhecimento. Nós temos na Unemate professores com uma expertise muito grande nisso. Microbiologia, vigilância laboratorial, vigilância genômica, nós temos hoje, amanhã, dia 1º, sendo inaugurado em Cuiabá, um laboratório central de Cuiabá, com uma estrutura maravilhosa, buscando certificações internacionais, dentro dele laboratório de entomologia, do qual muitos biólogos vão trabalhar, mas infelizmente hoje nós só temos 2 trabalhando, ou seja, o mercado está aberto, pessoal, vamos buscar conhecer. Então aqui é um exemplo das informações que a gente produz, que a gente trabalha, repassando aqui, para quem não conhece, é um ovo de Aedes aegypti, que a professora tem trabalhado bastante com isso, e em Cáceres a gente também está trabalhando o monitoramento das arboviroses com instalações de ovitrampa. Cáceres está no processo inicial, mas a professora já vinha fazendo isso há algum tempo, alguns anos, eu acho, né, professora? Atrás já, talvez. Mas Cáceres também precisa trabalhar nessa forma. Então aqui alguns ovos de Aedes aegypti já eclodidos, né? Essa aqui, desculpa, passei sem querer, né? É o exemplo de algumas armadilhas que nós temos trabalhado com os municípios, né, bem parecido com aquilo que a professora vem trabalhando também. E eu coloquei essa imagem aqui, um pouco, né, de 2006, trazendo um pouquinho da nostalgia. O meu trabalho, quando eu iniciei, né, a minha atuação, eu comecei no SUS em 2004, então já vai para um pouquinho mais de 20 anos. Isso aqui é um agente de saúde. O agente de saúde é uma peça importantíssima da vigilância em saúde. O biólogo, ele tem um papel tão grande, tão expressivo na formação desses profissionais, que a gente não pode deixar de falar nem da importância do agente de saúde e nem da importância do biólogo na formação desse processo. Aqui nós temos um colega, uma metodologia antiga, mas muito utilizada amplamente, que é a coleta de anófilis através da estratégia isca-humana. Aqui a pessoa colocava a própria pele para atrair o mosquito anófilis, transmissor da malária, para fazer a coleta por aquela mangueirinha, que é um capturador de castor, e colocando naquele pote ali. Deixa eu ver se é a próxima imagem que eu tenho aqui. Então aqui nós temos um pote cheio do anófilis vivo, que nós coletávamos e levávamos ao laboratório para fazer a sua identificação, né? Ali sou eu, nessa mesma época, em 2007, com um outro colega agente de saúde. A gente trabalhava no escuro para que o mosquito pudesse ser atraído pela nossa pele, e aí a gente fazia essa captura. Graças a Deus a gente não faz mais assim, né? A gente fazia toda aquela coleta para, entre outras informações, né, conhecer o estágio de maturação dos óvulos da fêmea do anófilis, né? Anófilis darlingi, a principal espécie transmissora de malária no estado do Mato Grosso. Um dos nossos trabalhos era conhecer o hábito dessa espécie, se ele estava se domiciliando, né, se ele é encontrado no intradomicílio, no peri, no extradomicílio, que é uma informação crucial para que a gente pudesse determinar qual seria a estratégia para o controle vetorial, né, se a aplicação de inseticida residual em parede, se a aplicação de inseticida por nebulização espacial, a chamada bomba FOG, que hoje muita gente condena. E aqui então nós observávamos, né, à esquerda aqui o ovário dele, nós chamávamos de nolipa, quando a fêmea era virgem, ou seja, não havia tido oviposição ainda. Ali nós temos um ovário onípara, quando uma fêmea já não mais virgem, ela já havia passado por um ciclo de reprodução e estava novamente voltando para o repasto, procurando sangue, que era justamente o momento que aumentava o risco da transmissão, ou seja, ele picou alguém, foi para o ambiente, botou seus ovos e voltou de novo para picar alguém, né? Então isso representa muito. E era o objetivo dessa pesquisa de campo,
observar qual é o horário de maior atividade do mosquito, aonde ele estava voando, se de madrugada, se no começo da noite, se no meio da noite. Enfim, a gente fazia um trabalho que o orientava, né? E tornava mais eficiente o controle daquele vetor, uma vez que nós precisávamos lançar veneno no ambiente. Então seria melhor lançar o veneno no momento mais provável de você encontrar a espécie alvo, né? E assim gastar menos com recurso, com tempo e expor menos o ambiente. Então é um trabalho interessante. Aqui nós fazemos buscas por larvas desse mesmo mosquito para identificar a riqueza de espécie que havia naquele ambiente e dessa forma a gente mediu o risco de transmissão naquela área. Isso aqui foi feito em Rondolândia, né, numa fazenda chamada Agropecuária Madeirinha, bem no selva amazônica mesmo, onde a malária para nós era muito expressiva. Hoje nós fazemos capturas com barracas de xeno, uma estrutura, né, um pouco que expõe um pouco menos o pesquisador, né? Barracas luminosas, às vezes usamos gases de atração também, e nós temos aspiradores, ou seja, mais tecnologias que auxiliam na coleta e novas formas de você conhecer, né, o território, o cenário, e a gente consegue melhorar, né, a eficiência. Aqui só para citar colegas biólogas da Secretaria de Saúde que se especializaram em flebotomínios, né, transmissor das leishmanioses, doenças bastante importante nas Américas, né? Então ali uma armadilha luminosa do tipo CDC, né? Adaptada, né, para fazer essa coleta de flebotomínios. Então nós temos essa estrutura dentro da secretaria, tá? Treinamentos, planejamento e execução faz parte do nosso trabalho enquanto biólogo. Aqui nós estamos treinando agentes de saúde a aplicar inseticida de maneira eficiente na parede para que aquilo possa inicialmente era uma metodologia usada para a malária, hoje em dia é muito utilizada para o Aedes também, que estão falando em BRI, borrifação residual intradomiciliar, para eliminar o Aedes aegypti, e o treinamento vem da mesma forma, e ali, como vocês estão vendo, ali um ponto estratégico com pneus, onde também é feito um controle perifocal com um inseticida. Então, se fala de inseticida, o ambiente ele é agredido, o biólogo ele pode cooperar diminuindo essa agressão no ambiente, tá? Para concluir, vigilância em saúde consome o trabalho dos biólogos, ou seja, há um campo de atuação, há um campo de trabalho para biólogos dentro da vigilância em saúde. E a vigilância em saúde está no município, no estado, no Ministério, na esfera federal e nas instituições internacionais, com muitos biólogos atuando, desde da prática até a gestão, né? Que o conhecimento do biólogo pode muito cooperar na produção de políticas e na gestão dessas políticas. Secretarias municipais de saúde carecem de mão de obra do biólogo. Vamos lutar por esse espaço. Existe, dentro daquelas leis que nós falamos, das portarias, da própria lei orgânica, o papel do biólogo, ou atividades que só os biólogos podem oferecer, mas a gente ainda não vê todos os municípios desenvolvendo essa ação, porque vigilância em saúde ainda é negligenciada na maioria dos municípios. A vigilância em saúde necessita de conhecimentos científicos que só os biólogos podem produzir. Aquilo que a professora mostrou no início, o professor. Então nós temos conhecimentos que só o biólogo pode produzir e que ele é riquíssimo e necessário para o Ministério da Saúde e para o SUS. Tá? Então, aqui estão os nossos contatos do Escritório Regional de Cáceres, o meu e-mail no escritório e o telefone do escritório, caso alguém possa necessitar de nossos trabalhos, e a gente continua, nos coloca muito à disposição. Eu agradeço a todos, muito obrigado.